E se existisse um procedimento capaz de dividir completamente a sua mente? Onde ao entrar no trabalho, uma outra versão de você assumisse o seu interno, sem acesso à sua vida lá fora, sem memórias, sem passado. E ao sair, tudo se invertesse. O externo voltaria sem qualquer lembrança do que viveu dentro do expediente. Ao atravessar a porta do escritório, suas dores ficam do lado de fora. Sua ansiedade não entra. Seus conflitos não existem. Sua história pessoal é apagada e tudo que sobra é alguém pronto para produzir. Essa é a premissa de Ruptura, uma série de ficção científica. Mas talvez o mais inquietante é o quanto isso não parece tão distante da nossa realidade. Porque fora da ficção não existe cirurgia, não existe divisão entre mente pessoal e mente profissional. Não existe um eu que sente e outro que entrega resultado. Ainda assim, todos os dias, milhões de pessoas atravessam portas invisíveis. Entram em empresas que silenciosamente esperam que elas deixem do lado de fora o cansaço, o medo, a sobrecarga e às vezes até a própria humanidade. Durante anos, o mercado chamou isso de alta performance. Aplaudiu jornadas exaustivas, romantizou agendas lotadas e transformou o limite humano em obstáculo e o esgotamento em mérito. Mas existe um problema que nenhuma cultura corporativa conseguiu resolver. O cérebro humano não tem um interruptor. O crescimento dos afastamentos por burnout se tornou preocupante. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome do burnout. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. E a pergunta que fica é: existe a alta performance preservando a saúde mental do colaborador? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Ou mais. Ou mais, né? Como a gente faz para gerar resultados, afinal, dentro dos negócios, dentro das equipes, do mercado de trabalho, estão todos em busca do resultado. Mas como fazer isso sem acabar com a saúde mental, fazer a equipe chegar à estafa? E esse é um grande ponto, né, abordado aqui pela introdução. É muito curioso ver como que a ficção científica ela tem abordado isso de um jeito muito engenhoso, mas ao mesmo tempo muito atual. Porque a gente tem visto hoje o uso de tecnologias que, ao invés, às vezes, de simplificar a nossa vida, geram mais carga de trabalho. E essa série Ruptura, ela traz exatamente essa divisão, onde a gente consegue dividir quem é o colaborador fora e quem é ele dentro. Que na prática a gente sabe que não funciona assim. Mas como fazer, na prática, o nosso colaborador gerar resultado sem exaurir ele? É muito difícil. Para isso a gente tem aqui pessoas, né, que atuam já há um tempo no mercado, como o Cláudio, que é nosso convidado. Vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. E também temos a Karina, que já está aqui conosco, que é a nossa host. Mas para você que está aí deste lado, deixa eu me apresentar primeiro. Macleori Santos. Eu sou host aqui do nosso podcast, o Cora Talks, traz convidados especiais para conversar sobre gestão, tecnologia, sobre pessoas. E para isso, a gente também tem uma psicóloga aqui em formação, que já atua nessa parte organizacional, que é a Karina Vieira. Vou deixar ela se apresentar agora. Oi, pessoal, eu sou a Karina. Como graduanda de psicologia, esse tema me empolga, né? Falar sobre burnout, falar sobre alta performance. Dentro do meio corporativo, né, a gente sabe que a performance é fundamental. Nenhuma empresa contrata o colaborador para ele ficar ali tirando férias, né? Então a gente precisa garantir a alta performance, mas eu gosto muito, né, quando a gente traz também esse lado humano, como a gente consegue, como a gente vai conseguir trazer essa humanidade dentro do CNPJ, dentro do ambiente corporativo. Então, estou muito animada para esse bate-papo de hoje. Apresento a vocês o Cláudio, vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele. Beleza. Olá, pessoal, Cláudio Souza falando. Cláudio Souza na voz, né? Assim que a gente fala. É assim mesmo, né? Cláudio Souza na voz. Eu sou líder de equipes e projetos há mais de 10 anos e busco justamente equilibrar a performance com o bem-estar do colaborador. Então, esse tem sido meu desafio, né, ao longo dessa jornada. Então, eu tô aqui para somar e eu vou ajudar aí vocês no bate-papo. Vamos tentar aqui triangular informações para ajudar outras pessoas que podem estar perdidas nesse mundo aqui. Beleza? Na mesa. Você viu? E foi engraçado que você fez
Se controlou. Galerinha, o nosso técnico aqui, Guilherme, orientou a gente não bater na mesa porque a gente é muito empolgado. Então a gente tá falando, ó, aí recebemos aí o briefing. Obrigadão, Guilherme, por nos lembrar que isso prejudica a sua edição. É muito legal isso que o Cláudio falou, assim, que quem tá do outro lado assistindo pode ser um líder novo. E muito desse assunto mostra como que a gente, talvez lá atrás, como líderes iniciantes, tendemos a achar que pressão, cobrança exagerada é sinônimo de gerar resultados. E muitas empresas também, elas adotam isso culturalmente, essa pressão e uma cobrança desbalanceada. E isso tudo em busca de um resultado. E eu achei muito legal esse ponto que o Cláudio ele já trouxe, né? Que a gente precisa revisitar às vezes. Então, se você está aí deste lado e é um líder novo, a gente também vai conversar com você, que você que também é um líder novo ou que já tem um bom tempo, as gerações atuais têm reagido bem diferente com a pressão e a saúde no trabalho. São assuntos que nós precisamos levar para a pauta e levar para o nosso modelo de gestão. Os personagens da série, eles só existem para trabalhar, sem acesso às próprias emoções. E no mundo corporativo, quando uma empresa ignora os sentimentos, os limites e o contexto pessoal, qual é o custo invisível que ela começa a pagar? Bom, essa introdução que a Karina trouxe pra gente, falando da série, né? O funcionário vai chegar, desliga o cérebro e passa para outra personalidade. Na verdade, eu penso que por muito tempo, muitas empresas pensaram que poderia fazer isso. Mas aí isso não vai funcionar, nunca funcionou. E por mais que tenham tentado fazer, chegou justamente na parte de esgotamento. Porque todo funcionário tem uma história, todo funcionário tem um background ali de... Às vezes uma pessoa que está trabalhando para pagar a faculdade, para pagar o carro, tem filho, tem outros problemas que ele não vai conseguir simplesmente deixar no armário ao colocar o crachá e seguir para a jornada. Então isso precisa ser considerado. E qual vai ser o meu custo invisível, que é bem a pergunta foi feita? Eu vou perder esse cara daqui a algum tempo. E às vezes ele nem é ruim, mas eu vou perder ele daqui a algum tempo. Porque, naturalmente, pensa assim, um funcionário novo. Ele vai tentar dar o gás, chegou, não é assim que funciona, precisamos mostrar o resultado. No começo ele vai tentar fazer isso, ele vai tentar se adaptar. Mas isso, para o corpo humano, não vai funcionar. E aí, quando a gente começa a tentar tratar o ser humano como máquina, que é essa, talvez, a tentativa, a gente precisa lembrar que mesmo uma máquina vai precisar de manutenção, vai precisar descansar, vai precisar de pausa. Só que o ser humano, muito mais do que isso. Então, eu vou perder esse funcionário. Esse é o custo principal. Vou perder esse funcionário, vou perder essa pessoa. Eu acho que é muito bem colocado isso que você falou, principalmente quando a gente olha para o contexto, né, do período que a gente vive hoje. Talvez anos atrás, né, nos tempos dos nossos pais, eles aceitassem, né, ficar assim numa empresa que exigisse que eles excluíssem, né, a sua vida pessoal. Eu lembro que eu nem via meu pai quando eu era criança, porque ele trabalhava assim 4 horas de distância de casa. Então assim, ele vivia só para trabalhar e não vivia para usufruir os frutos do trabalho. E hoje as pessoas, essa geração, ela não aceita mais isso. Então as pessoas, elas vivem, né, com o propósito de usufruir dos resultados do seu trabalho. Então acho que foi muito bem colocado, né, isso que você falou. E tem muito a ver também com essa questão geracional. Quando a gente faz um processo seletivo, talvez até nós mesmos, né, há um tempo atrás, a gente conseguisse fazer projetos para uma empresa para 5 anos ou até 10 anos, e a expectativa, né, da maioria era fazer carreira dentro da empresa. E os jovens hoje, a geração atual, muitas das vezes no próprio processo seletivo, ele já deixa muito claro que não é o propósito dele. Ele vai ali fazer um trabalho, ele se projeta às vezes fazendo 1 ano, 2 anos, mas ele quer viajar, ele quer ter outras expectativas, né, outras experiências fora daquilo. E é bem diferente mesmo da gente, né, ou de outras gerações aí que faziam carreira, né, sujeitavam a jornada às vezes de trabalho e também a um modelo de gestão às vezes, né, bem diferente do que a gente hoje é treinado e desenvolvido a exercer. E quanto à pressão, né? Eu lembro de participar de reuniões com gerentes, assim, igual a gente falou aqui, né? Bater na mesa, tem que bater na mesa, apontar o dedo na cara. E assim, isso com outras pessoas não era
Diretores, não. Todo mundo ali no nível, né? Os pares ali, você tem esse tipo de comportamento de um gestor. Hoje em dia, isso daí dá um textão no LinkedIn que não se sustenta mais, não. E a gente tem visto esses exposits, né? Então, na internet, de vez em quando, surge um vídeo aí de uma empresa que, na hora de conduzir um feedback, ou até qualquer coisa que você fala, às vezes, de hoje já tem a materialidade. É bem diferente, é um contexto totalmente diferente. É uma evolução, né, também, como você colocou, das gerações, que a gente foi condicionado há muito tempo. Eu tenho 37 anos, então eu venho de uma carreira construída com início em fast food, então que tem a característica de ter uma pressão, a rotina mais exaustiva, tem a questão das perguntinhas, né, perguntinha-chave no recrutamento. Como você se vê daqui a 5 anos? Se você quiser passar, aí você fala assim, não, me vejo com... E cita um cargo dentro da empresa, e hoje realmente as pessoas não querem mais perguntam mais isso. Perguntam, até em processo de tira. Se for uma geração mais nova, ela já responde que não é isso que ela quer. É o meio, não é o meu final aqui. Então isso muda muito até a forma de a gente trabalhar com esses públicos. E pensando justamente em como é que eu vou trabalhar com esse mix de personalidade, de idade, de profissionais, né, que a gente tem, é que eu não vou poder tratar todo mundo da mesma forma. Porque eu vou ter que me alternar para garantir a performance, para garantir o resultado, sem causar o burnout, sem eu perder esse profissional. Perfeito. Isso que o Cláudio falou é muito curioso, que é a capacidade do gestor e do líder, ele ser muito situacional, ele ser muito flexível. Eu lembro de participar de treinamentos, assim, dos tipos de líderes, aí tinha o autocrático, o democrático, e por aí, né, vai. Mas hoje, a gente vê a necessidade de ser adaptável, o líder ser situacional. Ele conseguir mesclar aonde ele vai precisar ser mais flexível, aonde ele vai precisar. Algo muito legal que você falou é sobre entender a pessoa por trás ali daquele trabalho. Não dá para anular. Na ficção científica, né, já chegaram nesse nível de dividir a pessoa em duas, uma dentro da empresa e outra fora. Mas, como muito bem colocado pelo Cláudio, isso só existe no mundo das ideias. E as empresas, há um tempo atrás, falavam assim, não, aqui tu tem que ser um, lá fora você é outro. Assim. A gente quer desse jeito, deixa lá fora os seus problemas. Não existe isso. E a gente veio realmente aprendendo que não funciona assim. Quem eu sou aqui, eu provavelmente vou ser lá fora. E os problemas que eu tenho aqui, provavelmente, eu também vou levar lá para fora. E o que a gente precisa trabalhar são habilidades, competências, para que tanto nós quanto o nosso colaborador consiga administrar isso da melhor forma possível. E é muito curioso também que essa questão, né, de ruptura, quando a gente vai olhar, né, nas redes sociais, a galera, o pessoal fala que se tivesse esse procedimento, eles fariam. Fala, eu faria a ruptura, eu ficaria tranquila sem me lembrar do meu expediente, sem me lembrar de que eu sou o meu trabalho. Pode pesquisar a empresa dessa pessoa. Se ela não quer lembrar do fim de trabalho, não... Tem alguma coisa errada ali. Pode pesquisar. Eu acho que você tem razão. Tem um ponto aí, né? Tem um ponto aí. Que tipo de cultura, né? Que tipo de trabalho que está sendo construído. Onde é que essa pessoa está inserida? Porque se ela não quer lembrar do dia de trabalho, tem algum problema. Tem no mínimo algo que a gente tem que enxergar aí. Eu sendo líder de uma pessoa dessa, que mencionou, não sei nem de onde que veio o exemplo. Mas eu sendo líder, vendo o meu liderado falando isso, eu vou rever algumas coisas. É preocupante, né? Eu vou rever algumas coisas para tentar entender. E é muito importante isso que o Cláudio falou. A gente precisa pegar esses episódios e rever a cultura da instituição. E a cultura, ela é de cima para baixo. Não adianta a gente dizer que ela é de baixo para cima. A gestão, a alta gestão, direção, os gerentes, coordenadores, supervisores e líderes que implementam a cultura. E diferente, né, de anos atrás, onde a gente tinha assim, uma cultura muito mais agressiva, muito mais focada ali na pressão e extrair ali o que a gente pudesse do resultado. Hoje, a gente tem até, né, a aplicação da NR01, onde a gente precisa olhar para o cuidado além do trabalho. A gente precisa cuidar, até porque como cidadão,
quando a gente leva ele à exaustão e ao burnout, ele se torna um cidadão improdutivo. Então ele fica afastado das suas atividades laborais e, como consequência, ele também não consegue, muitas das vezes, nem exercer plenamente a sua vida familiar, os seus direitos, né, como cidadão. E não, por acaso, o Brasil, ele já ranqueia no burnout, assim, de acordo com a OMS, a nível global. A gente está ali entre os, né, primeiros. Segundo lugar, gente, é muito preocupante. E é bem isso que o Claudio falou, a cultura. Complicado, segundo lugar, muito complicado. Né? Se fosse uma coisa boa, né? Uma coisa boa, a gente estava comemorando aqui, mas não é muito preocupante. Eu acho muito interessante também que de 2021 a 2024, os índices subiram assim, mais de 400%. E eu acho muito peculiar, porque quando a gente olha, assim, esse cenário pós-pandemia, né, 2021 para 2024, então, assim, cresceu o número do modelo home office, modelo híbrido, e é aquela questão, poxa, o trabalho em home office, a gente tira ali o trajeto que deveria ser um fator, né, que iria causa mais facilitar, né? cansaço. Então, assim, as pessoas não deveriam estar mais tranquilas, exercendo, né, o seu trabalho de forma mais relaxada. E não, né, é o contrário. É muito curioso esse período pós-pandemia, porque a maioria das empresas não estavam, e muitas ainda continuam, não preparadas para aderir ao home office. O meu ponto ia ser exatamente esse. A gente não estava pronto para o home office, quando o imposto, né, na verdade. Não tinha opção, assim, né? O que vocês acham de fazer um home office? Não teve, a gente não estava preparado. Eu participei de uma virada de equipe que era 100% presencial. E aí 100% home office. Eu me lembro que foi divulgado no finalzinho de março e iam fechar, fazer isolamento e tal. E no dia 4 de abril a gente já estava de home office. E eu não estava preparado para gerir uma equipe de home office. Eu tive que buscar, estudar, entender como é que funciona, porque gerenciar uma equipe olho no olho, lado a lado ali, é uma coisa. A distância não, porque a pessoa está inserida em outro contexto. Porque hoje eu tenho pessoas que estão preparadas para o home office, mas eu tenho pessoas que não estão. Eu tenho gente que, se estiver trabalhando em casa, tem outros problemas. E aí eu vou citar caso, por exemplo, sem dar nomes, tá? Não vou dar nome de inteiro. Obrigado. Mas funcionária preferir trabalhar no presencial, porque quando está em home office, tinha uma sobrecarga dos trabalhos domésticos que, enquanto ela estava basicamente cedida ao trabalho, o parceiro não tinha essa compreensão. Pelo fato dela estar em casa. É muito curioso. Ela estava em casa. Mas até a gente tentar articular e falar, olha, por mais que ela esteja em casa, essas horas foram vendidas para a empresa, ela precisa produzir para a empresa. Isso não foi tão fácil assim de lidar. E aí é uma das situações que eu prefiro trabalhar presencial na empresa, porque aí minha performance é melhor para a empresa, eu me desgasto menos com a empresa e com o relacionamento. Porque ninguém quer, eu vou trabalhar em casa, eu não quero perder meu casamento também por conta do meu trabalho. Então, são situações assim que foram bem complicadas de administrar e que geram esgotamento também, mesmo em home office. Eu vejo muitas mulheres falando a mesma coisa, que preferem trabalhar presencial porque em casa, além do trabalho, também tem as suas funções domésticas, com filhos. Então, para elas, assim, é mais relaxante, né, trabalhar presencialmente, porque ali, pelo menos, o foco dela tá em uma coisa só. Essa questão da cultura, né? Às vezes a empresa não está pronta quanto à cultura e a pessoa que vai aderir ao home office, a casa dela, o lar dela também precisa estar culturado. E é muito difícil você disciplinar, né? O filho, parente, às vezes esposa, marido, que aquele horário é o horário do home office. Quando eu trabalhava home office, eu morava com os meus pais. E no começo, meu pai acordava às 6 da manhã e ligava a televisão e ficava assistindo jornal e eu ali na sala do meu computador. E aí, até eles se acostumarem, né? E algum tempinho depois, né? Eles passavam, já nem falavam nada, só davam um tchauzinho. Mas é difícil. No iniciozinho, eu coloquei uma rotina ali, né? Minha filha, tem uma filha de 8 anos agora, Maria. Ela já sabia que eu fiz, montei meu escritório no quarto, né? Então dava meu horário, eu ia lá pro quarto, fechava a porta e seguia, ela batia, pedia licença. Mas a gente foi construindo isso juntos, porque tava todo mundo em casa
E eu precisava inserir meu trabalho na rotina da casa também. Mas eu penso também que depende da empresa, depende da cultura que está sendo construída. Porque já aconteceu, e não é porque é uma empresa bagunçada, tá, pessoal? Mas já aconteceu de eu estar em reunião com gerência, com o cliente, minha filha passar atrás, falar comigo e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tirar ali o sentido, não prejudicar o que está sendo tratado. E eu acho isso muito legal, porque às vezes no home office, né, depende da cultura da empresa, da maturidade dos líderes, né, de entender que aquele contexto da pessoa, isso pode acontecer e tá tudo bem, né, desde que não comprometa a reunião, não comprometa a pauta, mas às vezes a gente tava numa reunião, aí uma das participantes, o cachorro pulava lá, e aí vida que segue, né, você vai lá, ri e tal, né, dá uma descontraída e toca. Mas tem empresas que não conseguiria lidar com isso, não consegue, e às vezes até adota o formato home office e precisa retroagir, porque a própria cultura da instituição não está preparada. E a gente vê, inclusive, hoje muitos CEOs, até em níveis globais, aí, contra o home office, fazendo aí realmente processo retroativo da pandemia, chamando essas pessoas para voltarem para o presencial. E esse colaborador, ele não quer voltar para o presencial. A maioria deles não quer voltar. E por quê? Qualidade de vida. É isso que hoje a força de trabalho ela busca. A Karina falou algo muito legal, que é usufruir do trabalho. Antigamente, né, a minha geração, as gerações antigas, assim, a gente trabalhava, parecia que era pelo próprio trabalho, né, e a gente não conseguia usufruir tanto. Os nossos pais, né, vieram muito, e o brasileiro em especial, vem muito disso. Então trabalha, se trabalha, você não consegue usufruir bem do próprio fruto das próprias mãos, mas hoje a nova geração tem visto isso, às vezes trabalha por um tempo, faz um pezinho de meia, viaja o mundo, né, faz a viagem. Dá uma pauta final de semana. Eu lembro que meu pai, ele trabalhava de segunda a sexta, que era o regular, fazia ali os bicos no final de semana. Então assim, meu pai sempre viveu para trabalhar, sempre para trabalhar, porque foi o modelo que ele aprendeu a seguir. Então hoje quando eu falo assim, não, eu vou pegar uma folga e vou fazer nada. Eu vou ficar aqui na família, não vou fazer nada. Recentemente eu tive férias, né? Uhum. Pessoal, o que você vai fazer nas férias, Cláudio? Nada. Eu vou me dedicar para minha família. Eu quero enxergar como é que estão minhas filhas no detalhe, porque na correria do dia a dia você faz o arroz com feijão ali, tá bem, tá vivo, não tá doente. Ah, não, eu quero me dedicar um pouco mais ali para minha família, para minha casa e de fato descansar. E é isso aí bem contra, né, a maré, porque hoje parece que é muito bem visto socialmente estar ocupado, né? Não parece não, assim, é uma realidade, né? Hoje, É uma assim, cultura mesmo. a cultura é que a gente precisa viver para ser produtivo. Então, no nosso tempo livre, se a gente não estiver produzindo, fazendo alguma coisa, estudando, trabalhando ou pensando, a gente tá perdendo tempo. Então, assim, é tudo tão acelerado, a gente precisa de todo o tempo produzir alguma coisa, e é isso que adoece as pessoas. Nosso tempo de descanso, que nem você falou, aproveitar para não fazer nada. Para algumas pessoas, assim, isso é um pesadelo. E tem pessoas que se sentem até culpadas, às vezes. Sim, a culpa. Quando você entra, né, esse ritmo frenético de trabalho, às vezes quando você para, às vezes, poxa, cara, eu estou me sentindo culpado porque eu estou parado. E eu tive, né, estou no meu lugar de fala, eu já tive um burnout, e é muito curioso essa relação do trabalho, da cultura, da pressão e da própria pessoa. Não dá para anular o contexto da pessoa, não dá para anular o contexto da cultura da organização. E todos esses fatores, eles colaboram para o burnout. Tem um peso muito grande, Matheus, muito grande. Karina falando sobre é importante você estar sempre produtivo. Às vezes a pessoa não está nem sendo produtiva, mas ela se preocupa em mostrar que está ocupada. Ela quer Aí faz o stories, né? Aí vai lá no LinkedIn. Tem a máxima na internet que fala assim, pode pesquisar em qualquer lugar e vai falar. Ser produtivo não é necessariamente estar ocupado, e estar ocupado necessariamente não é ser produtivo. E isso é verdade. Se eu for pegar lá os conceitos, realmente é isso. Só que a pessoa se preocupa. Cara, eu tô produzindo? Tô. Mas por que eu tô preocupado em mostrar que eu estou ocupado? Às vezes o chefe tá lá verificando se meu mouse tá mexendo, porque o aplicativo
Já deu que tá ausente ali. E literalmente, né, teve um layoff aí, né? A galera foi mandada embora e porque o aplicativo aí de monitoramento denunciou geral aí. Então, aí depende do modelo da empresa, né? Porque, assim, tem empresas que as entregas serão suficientes, que não precisam necessariamente desse monitoramento, e tem outras que talvez nem deveriam estar ali para home office, porque já não funcionariam. Uhum. Né? Então, não tem como. E aí vem, mais uma vez, a questão da cultura, né? De como é que a liderança cobra isso? A liderança está preparada para cuidar dessas pessoas? É. E aí não só em home office, no dia a dia também. No dia a dia de uma empresa presencial, será que minha liderança está preparada para cuidar dessas pessoas? Sem microgerenciar, sem fazer com que as pessoas estejam preocupadas. Não, eu tô sempre correndo. Eu lembro de duas falas, na verdade, que marcaram assim, né, minha carreira nesse sentido, que era sempre esteja com papel na mão. Porque se você estiver andando entre os setores sem papel nenhum, você tá sem fazer nada. Porque você precisa mostrar que tá fazendo O Cláudio andando com o bloquinho dele. Você precisa mostrar que tá fazendo alguma coisa. Uhum. E a outra fala é: se alguém te perguntar se tá tudo bem, não fala que tá tudo bem. Porque se está tudo bem, tá errado. Tá faltando trabalho pra essa pessoa. Trabalho pra essa pessoa. E hoje o bloquinho ele foi substituído, né, pelos stories. É. Eu preciso toda hora mostrar que eu tô fazendo alguma coisa, ou então falar. Eu vejo muitos posts assim, né? Ah, hoje eu fiz isso. É um checklist, né? Checklist do que eu fiz. Checklist do que eu fiz. E aí, se você analisar um pouquinho, eu falei, cara, nem deu tempo de fazer isso aí. Muitas das vezes eu fico, caraca, a pessoa andou tudo isso, né? É muito Aí a gente louco a isso. gente conecta com alta performance. É. Porque assim, beleza, você faz um checklist lá com 30 itens no dia. E a gente entra na questão de alta performance. Mas você consegue uma vez com consistência? Ou você fez todas essas coisas bem feitas, né? Ou bem feito? É uma pergunta muito puxada. Ou bem feito? Às vezes não, né? Às vezes faça o máximo que você puder, com o mínimo de qualidade que pode, do jeito que der. Do jeito que der. E às vezes assim, é só por um exibicionismo, né? As redes sociais, principalmente, elas trazem, né, essa questão do comparativo. Poxa, fulana faz 1 milhão de coisas. 5 da manhã ela tá na academia, 6 da manhã ela já tá no trabalho, meio-dia ela já tá fazendo tal coisa, já tá entregando projeto, não sei o quê. Então eu preciso mostrar que eu também tenho uma vida interessante, uma vida com muitos afazeres e mostrar uma relevância, né? E gera uma competitividade, né? E é exatamente assim que funciona o algoritmo das redes sociais. E aí você tem mais um fator para ajudar no seu burnout aí. Esse fator aí E agora, além de trabalhar, você tá preocupado em mostrar que tá trabalhando. e superar o seu colega ali, que também tá muito ocupado, aí vira uma discussão de quem tá mais ocupado que o outro. Bem por aí, bem por aí. E a gente estava falando sobre cultura, né, Cláudio? E quais são boas práticas que sustentam uma cultura de alta performance sem levar o colaborador ao esgotamento? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a gente pode dar continuidade justamente na linha do como é que a minha cultura é construída na empresa. A cultura, ela vai ser perpetuada, como o Marcelo falou em dado momento, da alta direção para baixo, vai ser vertical. E eu preciso preparar, eu preciso ter essa preocupação de preparar meus líderes, eu preciso preparar meus funcionários para que a cultura da empresa seja construída. E a cultura não vai ser o que está escrito na parede, no papel, vai ser o que eu vou fazer dia a dia ali com o meu colaborador. Então, se eu vou perguntar se ele está bem, como é que foi, como é que está em casa, procurar entender quem são as pessoas com quem você trabalha. Então, eu procuro fazer isso. Eu pergunto, Macleure Santos, eu sei quem é, eu sei o nome dele, mas quem é ele? Quem é ele fora daqui? Porque eu consigo, talvez, administrar situação de dentro da empresa para tentar desenvolver ele, para conectar o que ele quer ser, ou o que ele quer fazer, ou eu dele de fora da empresa, e ele aqui dentro da empresa. De uma forma que ele não sinta que está perdendo tempo, ele não sinta que aqui que é só um trabalho. Então eu preciso conhecer as pessoas. Então eu começo a partir daí a cultura. E aí eu vou trabalhar voltado para o resultado. E aí eu preciso conversar com meus colaboradores. A empresa trabalha para ter resultado. Fato, isso aí a gente não tem como fugir disso.
Mas como é que eu falo isso para os meus colaboradores? Porque se você fala exatamente isso, né, a sensação que fica é que ele é um número, né, e que ele tá lá, e a maioria das pessoas hoje dentro das empresas, elas têm esse sentimento de que eles são só mais um, é só um número, e essa parte da pessoalização, da humanização não tem mesmo. Hoje eu discuto com as lideranças, nós já sabemos o que eles têm que entregar, beleza? Então a gente vai definir como a gente vai entregar isso. Porque eu tenho várias pessoas na minha equipe e elas não são iguais. Elas não são iguais. E o que eu tento implantar, e eu falo tentar, pessoal, é porque... É o esforço fim, contínuo, né? Não termina. É uma coisa nova, entende? Eu falo assim, deixa eu ver como é que tá essa pessoa hoje, o que ela tá fazendo, quais são os interesses, como eu posso aplicar isso dentro da minha estratégia aqui, para que a cultura seja não só entregar o resultado tem que ser a consequência. O resultado tem que ser a consequência. Parece clichê falar isso, mas todo líder, principalmente quem está começando ou quem não tem atenção, a gente tem que entregar resultado. A alta performance é confundida com resultado. Mas não é. Porque resultado você entrega de qualquer jeito. Se você colocar uma pressão num time, você entrega resultado. Mas você sangra o time. Você perde pessoas. Então, vou conversar com o time. Temos um problema. Às vezes eu tenho uma solução. Mas eu vou falar com meus líderes. Galera, a gente precisa chegar nisso. Tem problema A, B e C. O que a gente tem aí de alternativas para poder resolver? E vou escutar. Mesmo que eu não vá aderir nenhuma das sugestões que eles vão dar ali no momento. Porque tem outras premissas, outras coisas que eu tenho que levar em consideração. Mas o deixar falar na cultura já é importante. Esse espaço de escuta, ele é muito importante, é algo que o Cláudio trouxe, que é muito desse momento agora, né? Uma evolução mesmo, que é o propósito. Se você não conhece quem é essa pessoa, quem é o seu liderado, e o mínimo, assim, do contexto social onde ela está inserida, dos projetos que ela tem, você não consegue reter esse talento. E você não consegue fazer fit cultural e nem fazer um match de propósito. Se esse colaborador ele não se sente conectado com o propósito do trabalho, ele vai se desconectar em algum momento. Ele vai performar bem? Se você arrochar ele, pode ser até que ele performe, mas não por longo tempo, né? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Uma hora ele vai sair. E aí não é alta performance. Aí eu tenho picos de entrega, né? E você não tem consistência ali de um time. E é muito interessante isso, porque na maioria das vezes times inconsistentes são resultados de gestores com pressão muito alta. Porque às vezes o resultado fica na mão de pessoas específicas, porque o time como um todo não consegue performar em conjunto. Se o time não tem alta performance, a culpa é sua, líder. O Cláudio estava aguardando esse momento. Eu estava esperando para falar isso. A culpa é sua. A Estude o seu time. Se desenvolva. Falando em desenvolvimento, né? Pegando aí o nosso patrocinador, falando em desenvolvimento. É muito importante nós, como líderes e liderados, reconhecer o papel do desenvolvimento. Nós estávamos mais cedo hoje, dando um treinamento em loco mesmo, e ver no rosto dos líderes a vontade de aprender, a abertura para poder ver de uma perspectiva diferente, para nós que treinamos, assim, incrível, faz aquele momento valer a pena. Só que em contrapartida é natural que nem todo mundo tem essa abertura para aprender. E aí você tem, às vezes, um problema geracional de uma pessoa que já vem de um outro modelo e não quer aprender uma técnica, aprender até assim, abrir a visão dela para dar uma suavizada, não quer, muitas vezes acha que sabe tudo. E às vezes também líderes novos, né, que chegam com muita sede ao resultado e não tem essa abertura. E o processo de aprendizado requer essa abertura. E é o que a gente faz como Corax, é o que a gente faz como profissionais, treinar e desenvolver as pessoas. Quando a gente não consegue treinar uma empresa que também não tem abertura para aprender. Muitas empresas, elas acham que já treinam no produto, já treinam no método e que tá tudo certo. E se esquecem que a gente está vivendo uma transformação global da informação, do modelo de gestão geracional. E como que a gente se adapta nesse ritmo onde o que eu sei hoje, amanhã já sofreu mudança, amanhã já alterou. E como que eu consigo treinar e desenvolver essas pessoas? É necessário ter pessoas para
apoiar no treinamento. É necessário ter tecnologia para apoiar no treinamento. É necessário fazer network, é necessário olhar para fora da empresa. Muitas empresas fazem esse exercício de olhar para dentro e aí se fecham para o desenvolvimento dos seus liderados e da sua instituição. Até para não virar mais um fator do burnout lá, né? Isso. Porque às vezes a forma que é vendida, assim, o treinamento de desenvolvimento ele veio para solucionar um problema. Mas como é que isso vai ser vendido para o meu funcionário? Muitas das vezes virou cobrança, né? Você tem que fazer o treinamento. Treinamento obrigatório. Obrigatório. Tem que pôr um asterisco lá, obrigatório, não dá para pular. Não, mas esse tema, às vezes a pessoa tem que se aprofundar um pouco mais. Não, você só precisa fazer, eu preciso mostrar que você fez. Emite lá o certificado bonitinho. Emite certificado, é o que eu preciso. Então, às vezes você tem um conteúdo excelente, tem um método excelente, vocês, né, gastaram um tempo para fazer esse material e ele não vai ser aproveitado da melhor forma. E você ainda vai levar a culpa. Falar, não entregou o que a gente queria. Entregou o que a gente queria. E a gente escuta isso bastante. Ou eu quero treinar meus funcionários, mas eu já tenho tudo modelado e engessado. Aí eu quero só parecer mais tecnológico, parecer mais atual. A pressão não mudou nada. Não dou abertura para que o desenvolvimento aconteça. E aí não vai funcionar. E pro lado do funcionário, é mais um fator para ele ficar preocupado. Poxa, se eu não fizer o curso lá da empresa, eu vou tomar um PDI vai ser prejudicado. PDI, vou ter uma anotação. Aí é a cultura. E quando a gente fala também, né, sobre essa engraçado. questão da produtividade, né? Ele olha assim, ele fala, meu irmão, Não tô sendo produtivo. que momento eu vou ter tempo de fazer esse treinamento desse preço? Mostrar resultado, eu tenho que fazer. Se me verem parado assistindo um curso, fazendo um treinamento, eu falo que eu não tô fazendo nada. E é um problema muito cultural mesmo, né? A gente faz POCs, a gente implementa a nossa solução e a gente observa exatamente isso, que se a gente não trabalhar a cultura da empresa também, não adianta só levar a solução, não adianta. Por quê? Porque às vezes o colaborador sentou para ver o curso da instituição e aí o gestor tá achando que aquilo é uma perca de tempo. E aí o que adianta ter a ferramenta, ter o treinamento, ter o método, ter a disponibilidade para desenvolver se a gestão vê que aquilo é um investimento? Que nem o Claudio falou, né? Que é de cima para baixo, não adianta. Começa a colocar pressão em outro local ali do dia a dia de trabalho que vai prejudicar, né? E é isso que a gente tem falado. A cultura, o burnout, ele é como um motor que queima, né? Como se eu deixasse um liquidificador ali ligado por horas e horas e horas, uma hora aquele motor ele vai queimar. E é isso que acontece na mente da pessoa que tem um burnout. De tanto esforço, dedicação, energia, o ser humano não tem energia infinita. Uma hora essa energia ela acaba. E nesse esgotamento que vem o burnout. Aonde a vontade de trabalhar, às vezes o desejo que existia, tudo isso cessa. E além da parte do trabalho, a vida pessoal também fica exaurida. E nesse sentimento que vem ali, a nós como brasileiros e gestores que estamos liderando o ranking, que a gente precisa, poxa, como que na minha organização, como que os meus líderes que estão à frente de outras pessoas estão sendo preparados para acolher, desenvolver, escutar, para preparar o seu time. Porque senão a gente exaure todo mundo e fica todo mundo com burnout. Tem uma reflexão aí para vocês, eu peguei ela na internet tem um tempo já. Diretamente do Instagram, manda lá, Claudio. Diretamente do Instagram, do TikTok, plataforma, porque a gente acaba, o nosso algoritmo acaba trazendo isso pra gente. Mas pergunta pro seu colaborador como é que ele se sente domingo à noite. É só seguir no Instagram, você vai ver lá ele postando lá. Existe até um memezinho que é o do domingo à noite, porque existe aquela pessoa que domingo à noite ele pensa, poxa, amanhã começa uma nova semana e tá bem, e tem o outro que domingo à noite é o terror pra ele. Tem aquela página, né, da carteira de trabalho. Todo post ela comenta. Você tá lembrando que amanhã você vai trabalhar? Domingo à noite. Domingo à noite. E aí é o nosso trabalho como liderança e tentar suavizar isso, porque você está inserido no contexto de empresa. Então, às vezes, você não vai conseguir mudar toda a empresa, porque a empresa não é sua. Existem algumas coisas que você vai precisar seguir. Mas o que você, enquanto líder, consegue suavizar? Então, eu, enquanto líder, penso assim, domingo à noite,
Eu quero que meu funcionário, ele pelo menos não esteja preocupado em vir trabalhar amanhã e sofrer uma pressão desnecessária. Pois é, isso é muito complexo. Eu vi recentemente o relato de uma menina que ela falava que todos os dias, quando ela se arrumava para o trabalho, ela se arrumava chorando. Antes Tem gente que passa mal. Passa, com certeza. Já dorme com o coração acelerado, pensando que amanhã vai ter que viver tudo de novo. É muito complexo. E esse é, assim, um dos estágios iniciais do burnout. Você se encontra num cenário tão complicado que eu não posso largar no emprego porque eu tenho que pagar a conta. Mas eu não quero ir lá. Ah, mas aí você estuda e procura outra coisa. Mas eu preciso de tempo para fazer isso. Entendeu? Que é uma das coisas que a gente não pode esquecer, né? O Brasil ele lidera no ranking mundial porque o Brasil é o Brasil. A gente tem vários desafios sociais e econômicos que devem estar na ponta da caneta. Então não é só porque a pessoa é preguiçosa, não é só porque ela não estudou, existem vários fatores que não podem ser anulados e que acaba que a gente, como empresário, como gestor, precisa administrar e administrar com consciência social. Por isso que vem aí até o Estado agora, olha, riscos psicossociais, porque isso não pode ser anulado na hora de fazer a gestão. E o burnout, ele muitas vezes ele é lido, né, como um problema que é individual. Poxa, fulano teve um burnout porque ele tem a mentalidade fraca, o psicológico dele é fraco. Então a empresa ela tira o dela, né, da reta. E poxa, a culpa é dele, porque é ele que ficou doente. Então, assim, Pode até ser que, na verdade, vai ter a parcela que é a pessoalidade, né? a pessoa Mas o burnout em si é a estrutura que está errada. a estrutura. É tanto Não que ele é uma categorizado como personalidade. ocupacional, né? Ele é uma doença ocupacional. A OMS categoriza como uma doença ocupacional porque ela entende o trabalho como o principal fator do adoecimento. Então, ela é ocupacional. A estrutura está errada. Então, uma hora eu vou espanar ali meu colaborador. Exemplo que eu uso. Aí você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhou comigo. Eu sempre vou falar assim no Cláudio da nova geração. Eu ia falar isso, você tem certeza, né? O Cláudio do Novo Testamento. É porque o Cláudio foi uma pessoa remodelada, refinada, assim como todos nós, né, galera? Eu já fui o líder durão lá, o líder chato, que microgerenciado. Já fui essa pessoa também. Mas hoje ele tá restaurado. Mas eu precisei melhorar, porque no decorrer da sua jornada você vai perdendo. Cara, eu quero entregar resultado, mas agora eu tô perdendo pessoas que me trazem bons resultados, e aí preciso começar do zero de novo, e isso acaba me esgotando também. Sempre ter que começar do zero com a equipe, então você vai precisar aprender e se desenvolver. Por isso eu falei que a alta performance é culpa do líder, isso aí não acontece. Perfeito. Essa é uma das situações. Então eu falo com o meu time assim, vamos lá, vamos trabalhar. O nosso trabalho é contínuo, o tempo ele é contínuo. A gente precisa achar uma forma de trabalhar para que eu chegue no dia 31, entregue um bom resultado, mas que no dia 1º eu tenha o meu time ainda pronto para trabalhar. Senão não vai funcionar. Porque eu vou performar bem esse mês, vou entregar o resultado e não vou entregar o resultado no mês que vem, porque eu perdi parte do time. Batemos a meta esse mês. E aí o absenteísmo. Aí no mês seguinte começou, beleza, entregamos a meta, mas na primeira semana eu tive quantas pessoas de atestado? Quantas pessoas que pediram conta? Já entrou 3 cenários, a pessoa, cara, eu não aguento mais e tô indo embora. Perfeito. E isso que o Cláudio falou é bem curioso, né? Às vezes, quando a pessoa que performa bem, a pessoa que está se destacando, quando você perde bons talentos na sua equipe, é um indicador de que algo provavelmente precisa ser reavaliado. Certamente já pode reavaliar. E reavaliar a liderança, né? Reavaliar a liderança, que é um ator ali principal para disseminação da cultura. A gente vai fazer isso. A cultura vai vir em cima para baixo na empresa, mas os líderes, eu vou falar assim, o líder imediato de quem está ali na linha de frente, eles vão ser os principais, porque ele que vai estar no dia a dia, ele que vai transmitir a cultura. E não adianta você ter a melhor estratégia do mundo se a sua cultura não estiver compatível com a entrega de resultado. E eu vejo hoje muitos discursos vazios, assim, tem se falado muito sobre a felicidade no trabalho, né? Inclusive hoje se tem cargos, se tem toda uma estrutura para formações e especializações para você levar a felicidade no trabalho.
vamos olhar isso com uma certa materialidade. O fato é que se a pessoa não está feliz no trabalho, ela vai realmente, né, uma hora vai sair da empresa. E as empresas olham agora para isso, não porque elas são boazinhas, é porque elas entenderam que se não houver felicidade, o turnover, rotatividade, o churn rate, o NPS, o eNPS, o clima organizacional, todos os indicadores de satisfação do cliente interno e externo eles vão por água abaixo. Traduzindo dinheiro. O dinheiro, o din-din, vai tudo embora. Então as empresas elas reconhecem hoje que a felicidade ela precisa estar vinculada ao trabalho, senão você vai perder dinheiro. Não é porque as organizações são boazinhas. Porém, eu vejo muitos gestores assim com muito mais discursos enfeitados do que práticas para gerar felicidade, propósito, engajamento do colaborador no trabalho. E quando o Cláudio estava mencionando, né, o desafio nosso como gestor, a escuta é uma das principais práticas que eu acredito que nós como gestores podemos desenvolver, porque tem que desenvolver, que já garante, às vezes, a retenção. Ter um líder que não escuta, um líder que não tem a disponibilidade para ouvir a sua equipe, é muito frustrante. Todo adulto que já trabalhou, que já tem uma carreira, sabe como isso é frustrante. Toda criança que não tem o pai presente, que, né, sabe como é frustrante. Qualquer ser humano numa relação social sabe como não ter a escuta. O seu momento de fala frustra. E as organizações e os líderes, muitas das vezes, não percebem isso. Às vezes a equipe está pedindo socorro em vários canais dentro do RH, mas ele não quer ouvir. Ele acha que, assim, eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não tem disponibilidade para aprender algo novo, para ouvir o seu liderado. Consequência, burnout. O resultado, às vezes chega, às vezes não, ou vocês trabalham muito, né? Eu vejo muitos líderes tratores, assim, que até entregam resultado, mas você vai ver a equipe, a cada 3, 4 meses, a equipe tá quase toda desfeita, e aí ele vai sim. Tentando renovar ali, aí traz. E nesse processo você vai se perder, né? Como se fosse uma Xerox, né? Uhum, E você monta um time perfeito, teoricamente, né? Entrega o resultado, perde o parte da equipe. Não vai ser a mesma coisa quando um outro entrar, porque é uma geração diferente, é uma pessoa com experiência diferente, que pode agregar ou não, mas você vai ter sempre que ficar renovando o treinamento, colocando todo mundo na mesma página, enquanto que você poderia ter trabalhado numa performance mais adequada, não perder o time, gastar menos energia e atingir o resultado. Perfeito. E para a gente finalizar, Cláudio, que conselho você daria aí para um novo líder ou para um líder antigo? Tem esse negócio aí também, né, do líder que tá antigo. precisando, né, dar uma reavaliada. Que conselho você daria para que ele possa reavaliar como está o ambiente de trabalho dele? Bom, vamos olhar para o time. A gente falou sobre a estratégia. Não adianta você ter a melhor estratégia se a cultura comer a estratégia no café da manhã. Então vamos olhar para o time. A gente quer entregar resultado, a gente quer ter uma alta performance. Mas o que é uma alta performance? É entregar o meu resultado sempre bem? Nem se tem isso. Isso não é o suficiente para dizer que eu tenho uma alta performance, porque eu posso sangrar meu time ali, trocar meu time, forçar, eu posso me esgotar fazendo isso. Então, vamos olhar para o time? Vamos entregar um bom resultado. Mas eu consigo, vamos perguntar, eu consigo repetir esse mês que vem? Não consigo. Então, o que é que eu preciso fazer para repetir esse mês que vem? Qual é a qualidade que eu estou fazendo essa entrega? Foi uma qualidade que foi planejada? As pessoas têm clareza no que está sendo feito? Ou eu entreguei qualidade, mas depois de refazer o trabalho várias vezes? Porque refazer o trabalho também causa burnout. Ficar refazendo, se você entra nesse ciclo de eu fiz, não tá certo, refaz. Aí no final você entrega um bom resultado às vezes. Mas você teve um gasto tremendo em retrabalho. Então, tem retrabalho? Como é que tá o clima da minha equipe? E isso também parece clichê falar, mas o líder tem que olhar para saber como é que tá a relação das pessoas dentro da equipe. As pessoas estão se conversando? Ou o McLeod trabalha com a Karine e eles nem se falam? Porque se não se falam, pessoal, vamos entender aqui, às vezes você chama, não é questão de ser amigo, é de promover momentos e que haja uma integração que passe um pouquinho do que é só trabalho. Uma boa convivência. Para que as pessoas entendam que aqui são pessoas. Eu não sou uma pessoa muito sociável, vamos dizer assim. Não sou. Eu sou bem reservado em vários aspectos da minha vida.
Mas, pessoal, vamos fazer um café da manhã aqui. Pra que não? A gente precisa conversar um pouco sobre várias coisas. Eu quero saber como é que a Karina tá. No outro dia, ei, Matheus, tudo bem? Como é que você tá? E aí eu tô preocupado em saber a história longa, né? Que agora tem essa, né? Eu quero saber a história longa. Não quero pessoa só para tá bem sim ou não. Eu quero entender a história longa. Vou resolver o problema do Macleod? Nem sempre. Mas às vezes o fato de falar Já é já, terapêutico, né? já ajuda. Então eu preciso entender como é que tá o clima da minha equipe. Poxa, agora eu tô conseguindo entender como é que tá o Macleod, como é que funciona a Karina, como é que tá fulano, ciclano. Como é que eu faço isso aqui pro clima ficar bem? Às vezes você vai lá, faz uma ação motivacional, que não é só pegar e entregar um bombom, Uma paçoca. Onde vá? um senhor de valsa, uma paçoca. Às vezes faz um café da manhã, ou não tenho recurso, tal. Beleza, chama para conversar. Procura entender do que você gosta. Tem muito líder hoje que não sabe do que as pessoas da equipe dele gostam. E você tem que fazer esse dever de casa, de tentar entender um pouquinho mais, enxergar a pessoa por trás do crachá. Você tem que fazer isso. Então, eu começaria por aí. E aí depois eu vejo ali como é que tá o resultado. Eu tô conseguindo conectar todos esses fatores e entregar um bom resultado, ou eu preciso rever? Preciso rever. Então agora eu entro no meu ponto de desenvolvimento também. Eu tenho que aprender coisas novas. Eu tenho que aprender a lidar com A, com B, para poder fazer isso tudo se conectar, entregar o resultado da empresa e que isso seja naturalmente entregue. Porque senão eu também vou me desgastar. E se eu me desgasto, se eu não tô bem, eu vou transferir isso. Acaba que a gente, como líder, se não estiver bem, é assim, é batata, né? Vai ser sempre assim. Se o líder ele não tá bem, ele não consegue administrar isso, a equipe ela absorve. Então, eu já observei isso, assim, durante a minha vida toda, sabe? A gente que atua com demais líderes, a gente vê como às vezes a falta de maturidade, gestão antifrágil, resiliência e equilíbrio de um líder impacta a equipe. Então, se o líder tá mal, a equipe tá toda mal, porque o líder não consegue administrar isso, e aí a equipe acaba ficando totalmente desestabilizada. E nós, como líderes, eu gosto muito de quando você fala, Cláudio, sobre a necessidade da gente ter esse momento de descompressão. Tanto da gente, né, não pegar algo nosso, ou que aconteceu, né, lá de cima, pra gente não dar uma porrada na equipe, não levar esse peso demasiado para a equipe, mas também ter esse momento da descompressão, que a maioria dos líderes pode achar, né, por aí que é perda de tempo. Tem muita gente que acha que é perda de tempo. Promover um café da manhã, promover um bate-papo, promover uma saída ou um ambiente diferente de trabalho, né? Vamos, ao invés de fazer a reunião aqui, vamos fazer em outro lugar. Ao invés de trabalho ser aqui, vamos mover para um outro espaço. Muitos acham que isso é perda de tempo ou de dinheiro, mas é a descompressão. Aonde você vai ter esse retorno? Na retenção do talento. É muito caro contratar. É muito caro colocar pessoas boas de verdade dentro do time. E se você não investe para reter esse talento, como o Cláudio falou muito bem, você vai sangrar a equipe, vai sangrar a empresa, vai estar todo mundo sangrando. Ao invés de você reter, você está traumatizando. Estava falando sobre isso hoje, né? A gente estava lá em company do Treinando o Povo, e ao invés da pessoa acolher, o líder acolher, ele tá traumatizando. Tu vai ouvir os relatos, às vezes, da gestão de pessoas, da pesquisa de Employee NPS lá, o Net Promoter Score. E aí, são relatos de, caramba, a liderança, ela tem certas fragilidades que tá gerando trauma, ao invés de acolhimento, ao invés de retenção. Porque hoje, em especial, nesse ano de 2026, eu acredito que os conflitos geracionais, tecnológicos, de visão de mundo, social e político, eles são maiores do que eu acredito que, né, durante toda a minha vivência, eu acho que maior do que isso. Eu nunca vi desse jeito. E a falta de maturidade, de inteligência, de discernimento, e às vezes até de bom senso do líder, potencializa, às vezes, microproblemas e faz um problema pequeno tomar uma proporção muito, muito gigante. Acho que a descompressão é muito importante, isso que o Cláudio trouxe, ter esse momento de descompressão. Como? É você que tem que saber, você tem que conhecer a sua equipe, saber o que a sua equipe gosta de fazer. Às vezes você não sabe nem se, por exemplo, se a sua equipe o cara gosta de pizza, ou se ele prefere um sushi. Às vezes na hora de você pedir um iFood pro time, você não sabe o que pedir. Você vai medir, você vai ver que o líder, quem tá escutando isso aqui tá entendendo o que eu tô falando. Mas vai ter aquele que fala assim, agora eu tenho que saber se meu colaborador gosta de pizza.
Exatamente. Mas não com o peso que você tá colocando. Uhum. Entendeu? É mais do que colocar o pessoal para trabalhar, é você conhecer quem tá ali do seu lado, né? Para poder se ajudar. E aí, para complementar, outra coisa que eu vou buscar, né? É entender como é que eu faço. Ah, vamos fazer mais com menos? Mas mais o que com menos o que? Uhum. Vamos gastar menos energia. Para, líder. Pensa um pouquinho como que você consegue entregar um bom resultado sem sangrar a sua equipe, sem comprometer nenhuma questão ética, né, da empresa, gastando menos energia. Porque a maioria hoje dos gestores acha que para solucionar problemas é aumentar quadro, né? Tudo é aumentar quadro. E aí, por que ele tem que aumentar quadro? Porque toda hora tá saindo alguém. Por que tá saindo alguém? Se pergunta, líder, não é só o RH que tem que se perguntar por que a sua equipe, né, tá com a rotatividade tão alta. Você pergunta, por que toda hora tá saindo alguém da minha equipe? Deixa eu entender. Tá ali, né, de frente, observando. Exatamente, você é o, como o Cláudio disse muito bem, você é o culpado, você é o Líder, responsável. você gosta de ler? Não gosto. Não, deveria gostar de ler. Essa questão da referência, né? Você tem que gostar de ler. Porque muito do que eu falo, e eu uso esse exemplo com minha equipe, gente, eu não sou um gênio, não. Não é porque o Cláudio tá fazendo, não. Isso é treinado, tá, pessoal? Eu fui aprendendo, eu fui absorvendo conhecimento. Eu fui olhando, isso aqui se aplica em tal situação. Isso aqui não se aplica. E eu falo de ler vários livros. Tem livro que é chato. Mas ele é pra ser chato, porque ele é mais técnico, é pra ser chato. Mas o que você aprendeu ali? Você tem que ler. E não é só ler lá no chat, não. Só perguntar no chat. É porque hoje tem essa aí também, né? Só ler o resumo. Não, Ver um vídeo no YouTube, resumo do livro tal, que o meu líder recomendou. Vou indicar um livro. A gente tá falando de alta performance, de gestão da boa performance. Gestão de alta performance, é o nome do livro. Não vou lembrar o autor, que aí você. Já é, né? Porque aí você pesquisa, mas vai estar lá. Aí o Cláudio, inclusive, fui eu que escrevi, tá? Link na bio. Não fui eu que escrevi. Não tô ganhando nada pra indicar o livro, tá? Tá. Gestão de alta performance e essencialismo. É focar no que importa. Focar no que importa. Porque o resultado é natural. Perfeito. O resultado é natural. Mas se a gente tá falando de líder para líder, a culpa é sua mesmo. É você que tem que se desenvolver. Mas meu time é ruim. É você que tem que descobrir uma forma de fazer o seu time ficar bom. Mas a pessoa não melhora e eu vou ter que desligar. Tudo bem, vai ter momento que o desligamento vai ser o caminho. Mas não vai ser sempre o desligamento. Às vezes você precisa se desenvolver para poder desenvolver sua equipe. Tem coisa que às vezes eu vou ter que aprender para poder desenvolver minha equipe. Foi a questão lá da pandemia. Eu nunca tinha trabalhado de home office. Eu tive que aprender a trabalhar de home office, entender como gerir uma equipe de home office para poder gerir uma equipe que também nunca tinha trabalhado em home office. Eu poderia ter perdido a equipe. Isso que você falou é bem legal, porque a questão da referência, quando a gente não tem referência como líder, a gente acaba fazendo e tomando decisões precipitadas ou desequilibradas pela falta de referência, às vezes, de um bom livro, de uma referência de um bom líder, porque a gente replica muitos comportamentos também. Então, por isso que a cultura é de cima para baixo. Então, se eu vejo o meu, né, diretor me tratando de um jeito, e se eu me sinto de tal jeito, então eu vou lá e replico esse comportamento com o meu time. Mas às vezes, mesmo que isso aconteça, quando você tem boas referências, você consegue discernir quais são comportamentos, atitudes que precisam ser filtradas na hora de você lidar com uma equipe mais operacional, por exemplo. Então, um jeito que eu cobro um coordenador, um gerente, não é o mesmo jeito que um operador vai receber um feedback, não é, porque a cobrança ela precisa ser muito bem dosada e a referência ela é muito, muito importante. O Cláudio falou sobre a leitura, que é um problema moderno, assim, sempre foi um problema quanto à leitura, mas eu gosto muito, muito da definição lá da ISO 9001. Há muito tempo atrás comecei, né? Assim, vamos lá, como que funciona a certificação de qualidade? Aí você vai ler lá aqueles livros mais técnicos possível sobre qualidade. E aí dá lá a definição da ISO 9001 sobre liderança. Mas mesmo nesses livros mais técnicos, você consegue observar assim, uma riqueza de ensinamentos que se você tiver a disponibilidade para aprender, você aprende. Se não tiver nenhum livro, adianta. Você pode ler qualquer autor. Se você não tiver disposição para aprender, nada vai funcionar. Eu lembro que lá atrás, lendo lá o diacho do ISO 9001, gestão da qualidade, aí tá lá, liderar, a definição de liderar. Fazer de bom grado as pessoas emprestarem os seus talentos,
Quando eu li isso, a minha cabeça, uau! Né, a ISO 9001 é uma padronização internacional porque várias pessoas treinaram, entenderam, erraram e falharam e chegaram no consenso de que aquele formato ele é eficiente para organizações. E aí tá dizendo lá que o líder é capaz de influenciar e de bom grado fazer outros emprestarem seus talentos em prol de um objetivo. Isso para mim abriu a minha cabeça de caramba, a influência ela é muito importante para liderança. Logo da primeira palavra já vem um ensinamento para mim, caramba, a influência. Eu preciso ser uma pessoa Liderar é influenciar, né? perfeita. Às vezes a sua equipe e às vezes seu par ali, né? Sim. Eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Mas aí você vira líder e aí não tem jeito, você tem que ler. É. Amigos que trabalham comigo, que são líderes também. Hoje eu costumo a entender, olhar para o meu liderado e falar assim, cara, eu vou ter um livro para indicar para ele ler. E eu tenho o costume de fazer isso. Então, eu já entreguei recentemente até 3 livros. Falei assim, cara, a pessoa aqui tá com potencial e tal. E esse é o livro. Para os próximos passos. Alguns eu li, outros eu não tive a oportunidade de ler, mas coincidiu de ser o momento da pessoa. Aí eu tenho outro que postou, foi recentemente até. Cara, você precisa pensar no seu próximo passo. Você já tá num nível de liderança que quando você está atuando, você já domina. Então você precisa pensar no seu próximo passo. Só que você precisa mudar alguns hábitos. Tá aqui. E esse livro que vai te ajudar a reconhecer quais são os hábitos, que eu não sei todos, eu não convivo com você, mas fora daqui, mas você vai reconhecer alguns hábitos que talvez você precise mudar para atingir esse outro nível que eu tô falando, que você também vai querer. Cara, aí eu viro pro outro líder e falo, olha, esse livro pode te ajudar a mudar um pouquinho a perspectiva do que você, da forma que você se comporta, que não é ruim, mas que pode ser potencializado. Inclusive eu consigo fazer alguns livros para contradizer as pessoas, porque às vezes a gente lê muito dentro da bolha, né? É. Eu tô muito lendo só que tá. Aí eu vou lá e falo assim, ó, esse livro aqui vai te desafiar. Porque esse livro aqui vai falar muita coisa que talvez você não gostaria de escutar. O seu par falando talvez não tenha o mesmo peso, porque você precisa de uma autoridade, né, em alguns momentos. Eu posso falar para o Macleiro aqui a máxima de qualquer assunto. Mas a gente tem um certo grau de proximidade. Agora, quando ele lê o que eu falei em um livro de um outro autor com autoridade, aí pesa diferente. O impacto vai ser O diferente. impacto é diferente. Então, o líder vai ter que ler. Esse método da referência biográfica do livro, ele é muito legal e eu acho muito curioso quando você consegue dar um feedback ou dar uma dica ou às vezes dar só uma, né, você dá, como é que a gente fala assim, vou te dar só um bizu, né, que ó, tal livro vai te ajudar nesse ponto, às vezes para um parceiro de trabalho, um par seu. E eu uma vez estava conduzindo um feedback e aí eu observei que a pessoa ela tinha muita dificuldade em influenciar outras pessoas e o cargo dela exigia a influência. Exigia que ela fosse uma pessoa com certo grau de influência. Porque se ela não tivesse, as pessoas não iriam colaborar com o trabalho dela. O que acontece com a maioria dos empregos e trabalhos e responsabilidades. A influência ela é muito importante. Mas o cargo dela é muito importante. E aí eu fiquei avaliando junto com o RH. Eu nunca vou esquecer. Eu tava eu e o RH. O RH me trouxe ali, olha, a gente tá com essa situação. Fulano ali precisa desenvolver isso. Poxa, como que a gente vai fazer isso? Aí eu peguei. Conversei com o RH e falei, já sei, a gente vai sentar. Você e eu, né, eu vou pegar um livro, a gente vai conversar com ele. Você faz sua parte de RH, fala lá sua percepção e eu vou fazer minha colaboração. Eu entreguei aquele livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse livro é muito curioso. Ele é uma relação de ame ou odeie. Quem ama, ama. Quem odeia, odeia. Quem ama, levanta a mão. Quem odeia. Eu nunca li, né? Não foi por falta de tentativa. Eu tentei fazer essa pessoa ler o livro, mas não deu. Gente, eu prometo. Mas eu li um outro dele. Como falar bem autor. público, Como né? falar bem E encantar público pessoas. e mandar pessoas. Isso é bom. E assim, é a mesma vibe, só que assim, o livro ele é bem datado, assim, né? O livro ele tem umas coisas meio datadas, tem que fazer algumas concessões. Mas, essencialmente, eu aprendi lá, e é o que eu queria, né? É o que eu projetava ensinar para aquela outra pessoa,
que muitas das vezes, para você manter um bom relacionamento com a pessoa e você conseguir influenciar ela a colaborar com você, você precisa saber como lidar com ela e falar do jeito que ela gostaria que você falasse com ela. Tratar ela do jeito que ela quer, não do jeito que eu acho, ou do jeito que eu trato todo mundo e não me adapto. Eu acho que um dos ensinamentos desse livro é, assim, a ser adaptável na sua comunicação. E quando você consegue fazer isso, você consegue ser um pouquinho mais persuasivo. E isso, quando bem feito, direcionado, vai ajudar você a ter uma equipe de alta performance, uma equipe que transita bem em outras áreas. Agora, se você negligencia isso, aí, meu amigo, aí é complicado. Você vai ser vai parecer um silo a sua área, né? Ninguém se conversa, cada um entra e sai do seu silo e as coisas não acontecem de forma colaborativa. Você vai precisar conhecer a pessoa para influenciar. Tem esse detalhe aí também. Então, um recado para você que é líder. Você precisa ser influência. E você precisa também ter, né, alguém como referência para você influenciar os seus liderados. Conheça a sua equipe. Você não vai conseguir influenciar se não conhecer. Você não vai conseguir fazer gestão de alta performance se não conhecer a sua equipe. Você tem que conhecer a sua equipe. Aí fica a seu critério, dar voltas e voltas, e daqui a algum tempo você fala, eu poderia ter aprendido isso há muito tempo atrás, escutei um podcast lá, pra fora. Aí o Klaus tava O cara falando lá. entregou tudo lá, discutiram, falaram, e eu só ignorei porque eu achei que eu tinha um jeito diferente e melhor de fazer. Às vezes ela vai até aparecer, como eu já pensei, só que às vezes é só quebrar a cabeça mesmo. E não tem para onde correr, né? Não tem pra onde correr, você tem que conhecer as pessoas, você trabalha com pessoas, você tem que conhecer as pessoas. E com o passar do tempo, essas habilidades, elas param de ser diferenciais e viram, inclusive, requisitos. Hoje a gente desliga mais por comportamento do que por competência técnica. E muitos líderes são desligados pela incompetência na hora de liderar outras pessoas, fazer gestão de conflito, manter o time engajado. E o resultado, às vezes, ele até acontece, mas ele acontece com tantos prejuízos para a empresa, em outras métricas, em outros aspectos, que esse líder precisa ser trocado. É isso. Então, Cláudio, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Vou compartilhar, né? Pelo compartilhar. Em breve o Cláudio também vai abrir o seu podcast, fazer chamar o Sábio Cláudio, né? E vai ter que chamar a gente para seus convidados. Com certeza. Ele já falou que na mesa dele não vai ser uma mesa assim, vai ser uma mesa de bar, o que eu achei o conceito muito legal, tá? Conta aí com a gente. Vamos aprender outras coisas, influenciar em outros aspectos. Tá bom. Tá bom, mas eu agradeço o convite, agradeço o carinho. Galera. Você viu? Não é pra todo mundo isso aqui, tá? Agradeço muito o carinho e tô aberto a novas oportunidades. Quando vocês quiserem chamar, eu tô à disposição também. Agradeço demais você ter aceitado o convite, foi muito rico. De verdade. Ilustríssimo. Ilustríssimo, né? Convidado. Vocês viram aí que o homem é brilhante. Um homem tem uma brilhância, uma reluzência. Muito obrigado, Cláudia. Assim, foi um bate-papo bem descontraído, muito leve e com muitas percepções, muitos insights. Você que está aí do outro lado, tenho certeza que um detalhe ou outro, uma fala ou outra, talvez algo tenha feito sentido para você. E a gente espera mesmo que algo tenha feito sentido para que a sua gestão ela seja mais leve, mais competente, que você consiga ter mais engajamento no seu time, que você consiga fazer as pessoas emprestarem os talentos dela para que a sua equipe entregue resultados.